O tema de hoje é mudança. Mudança por quê? Porque nós estamos no dia 1º de setembro e é um mês que nos move, nos convida a mudar. Mudar o quê? Nesse caso, especificamente, nos convida a mudar de estação. Então, quando a gente pensa em astrologia, por exemplo, os signos que ocupam esse lugar da mudança de estação são conhecidos como signos mutáveis, justamente porque nos convidam a mudar. Então, os signos que iniciam a estação, eles são os cardinais, eles são os iniciais, eles dão o movimento, né, para a estação. Depois, os signos que estão no meio da estação, eles são os fixos, porque eles fixam a estação, ou seja, você começa a sentir aquela estação mais fixa. E depois, por último, o signo que muda a estação, que é o signo mutável. E por que isso é tão importante? Porque nós estamos num período de mudança, de estação. Logo, isso nos convida a mudar. Mudar também internamente, às vezes até externamente. Nos convida a uma mudança. Quando a gente pensa em mudança de estação, a gente tem então de uma lua cheia a uma lua nova, que é um ciclo de 15 dias, em que a gente pode fazer mudanças acontecerem. Claro, a gente já vai começar agora, mas o mais importante é você deixar evidente, fica evidente na lua cheia, que é do dia 7, aquilo que precisa de mudança, vai trazer uma evidência na sua vida, e depois você vai perceber que essa mudança precisa se concretizar até aí a chegada da nova estação. Ok, então eu tenho estudado muito a Bíblia. A Bíblia tem sido para mim um caminho, assim, para eu gosto muito da verdade, por isso eu gosto de encontrar a verdade em muitos caminhos, porque eu tenho percebido que a verdade se encontra, ela vira, você sempre vai encontrar aquilo que Jesus falou em alguma outra cultura que um outro mestre disse, porque é uma sabedoria que eles encontraram na verdade, na essência de tudo. E a Bíblia tem sido hoje um guia para mim, e eu percebi então, lendo essa frase, que eu parei nela, simplesmente assim. Então é João 11:46. A partir de 11:46, mas a frase que mais me tocou foi João 11:48. Então aqui ele está contando sobre os fariseus, quando eles formam o conselho para matar Jesus. E aí ele, a partir de João 11:46, começa assim: alguns deles, porém, foram até os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, o sinédrio, e o diziam: que faremos? Este homem faz muitos sinais. E aqui ela traduz os sinais como milagres, ela coloca, né, milagres, evidências. Ele deixa muitos sinais, ele tem evidenciado muitos milagres. Então, em João 11:48, se o deixarmos assim, essa frase aqui a gente vai precisar meditar um pouquinho nela. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e o seguirão. E os romanos virão e tomarão o nosso lugar. Aí ela coloca aqui entre colchete sagrado o nosso templo, né? Nossa cidade, nossa organização civil e a nação. E aí eu parei aqui um pouquinho pra gente entender que a vontade de matar Jesus vem do medo da mudança, né? Então, se o deixarmos assim, né, evidenciando milagres, então os romanos virão e tomarão o nosso lugar, a nossa nação. E aí aqui a gente pode trazer, a primeira pergunta é: o que na sua vida que você tem medo de deixar que o milagre chegue, ou seja, que a vida, que mais vida chegue? Então aqui Jesus simboliza vida, vida em abundância, ele diz aqui também em João, né? Vim para que tivessem vida, vida em abundância. Que parte da sua vida você tem estado com medo de que a vida chegue em abundância por medo de sair do seu conforto? Então, quando eles dizem aqui, eles tomarão o nosso lugar, percebe que o que eles estão dizendo é: eu prefiro que o milagre não chegue a perder o meu lugar, né? Eles estão dizendo aqui: eu prefiro que eu não veja mais vida em abundância, eu prefiro que eu não tenha mais vida em abundância do que perder o meu lugar. Esse trecho, nesse período que nós estamos, em que a gente está sendo convidado a mudar, é perceber honestamente qual é a mudança que precisa ser feita e que a gente tem medo de fazer por perder o nosso lugar. Ou seja, um milagre tem se apresentado, no caso deles era explícito o milagre, mas na nossa vida muitas vezes o milagre tem se aproximado, tá querendo chegar mais vida, só que a gente tá com medo disso. Do que a gente tá com medo? Qual é o medo aqui? Então, a reflexão profunda, e eu quero que você entre nessa reflexão durante esses dias aí. Eu vou mandar mais alguns vídeos pra gente trabalhar essa questão da mudança, mas principalmente entrar numa reflexão profunda do quanto muitas vezes o milagre está prestes a chegar na sua vida, mais vida em abundância, né? Quando eu coloco aqui que Jesus é essa vida, então tem mais vida querendo chegar, mas tem uma parte sua que tá, como os fariseus, com medo de perder o próprio lugar. E aí, em reflexão, né, profunda, nessa frase, eu fiquei muito tempo nela, e então eu comecei a perceber: se algo ameaça o nosso lugar, significa só
que esse não é o nosso lugar. Então, se tem algo que está ameaçando um lugar que você acha que é conhecido e que você tem medo de perder, se você tem medo de perder, esse medo só evidencia que esse não é o seu lugar. Entende o que eu tô falando? Por que evidencia que esse não é o seu lugar? Porque o seu lugar ninguém toma. O seu lugar ninguém toma. A gente tem a ideia de que toma, a gente tem a ideia de que existe uma competição. Mas se você estiver firme no seu lugar, se você olhar para a natureza, quando as plantas estão firmes no próprio lugar, elas coexistem. Nenhuma toma o lugar da outra. E por que eu tô falando da natureza? Porque para mim a natureza é a sabedoria em existência, né? Então, qual é o medo que você tem que deixar aí? Ou seja, que lugar é esse que você tem que soltar mesmo e dizer, tá, esse não é o meu lugar, abro mão disso aqui porque não é o meu lugar mesmo, pra então ocupar o seu lugar, então perceber que não existe ameaça, existe só e simplesmente mais vida em abundância. Essa é a pergunta. E ela precisa ser feita. Por que ela precisa ser feita? Principalmente nesse período. Porque nós estamos passando por um período em que a gente tá mudando. Aqui, não sei como tá aí na sua cidade, mas aqui tem sido dias de muita chuva, muito vento. E quando eu percebo essa energia da natureza, eu sei que ela tá me contando que é tempo de mudar. Tempo de mudar. Por quê? Porque ela tá me mostrando que ela tá se movendo, já tem algo novo acontecendo. A primavera tem se aproximado. Então, o que a gente precisa fazer é, a gente precisa se perguntar que lugar é esse que eu tô com medo de perder, que eu tô vendo que esse lugar tá ameaçado, e mais, onde que tem mais vida para chegar, mas que eu tô com medo? Onde que pode ser que caiba mais vida? E quando eu digo mais vida é mais dinheiro, mais responsabilidade. Essa parte é bem desafiadora, mas é a verdade. Às vezes é onde cabe mais dinheiro, mais responsabilidade, mais amor, mais relacionamento, mais comunhão com a vida, mais celebração, mais alegria, mais desafios também, porque quando a gente vai para o mais, quando a gente vai para mais vida, a gente também vai para mais responsabilidade, que traz mais desafios. Onde é que está esse medo? Não sei se você ouve o vento da mudança aí, mas tem um vento bem gostoso aqui. E é um vento que nos convida a mover algo internamente. Claro que esse mover algo internamente é também abrir-se só e simplesmente, sem precisar achar que precisa fazer algo agora. Às vezes sim, às vezes a vida pede um convite para essa mudança imediata, mas esse abrir para receber o novo caminho, o milagre, a vida em abundância, aquilo que Jesus trouxe, né? Desejo que você possa olhar para isso profundamente. Dia 7 a gente tem uma lua cheia, no dia 21 a gente tem uma lua nova, tudo isso nos convidando a refletir sobre a mudança.